Saudações, neste vídeo mostrarei vários casos de AVC isquêmico ou AVE isquêmico, acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico isquêmico, visualizados na tomografia computadorizada. Nós temos que lembrar que a tomografia computadorizada apresenta algumas limitações importantes para o diagnóstico do AVC e, por exemplo, as principais limitações. AVCI pequeno, pequena área de AVCI, habitualmente não é visibilizado na tomografia computadorizada. AVCI de tronco e de fossa posterior também habitualmente não são visibilizados ou são de difícil visibilização na tomografia computadorizada. O AVCI nas primeiras 12 a 24 horas também ele pode não ser visibilizado, porque ainda não deu tempo das alterações tornar-se evidentes, tão evidentes na tomografia computadorizada. Isso na maioria dos casos. Lógico que existem sinais precoces, mas o que a gente vê na prática do dia a dia é que esses tais sinais precoces, eles acontecem numa minoria dos casos. A maioria dos casos na fase hiperaguda e aguda, antes das primeiras 12 a 24 horas, você costuma não ter nenhuma evidência tomográfica do AVC isquêmico, Você costuma ter um paciente com clínica típica e com tomografia normal. Então temos que saber essas limitações da tomografia, do aspecto de imagem, no caso de AVCI. Esse esquema aqui é muito importante a gente ter ele em mente, que são as áreas, os territórios de irrigação arterial. Então aqui em amarelo, o território de irrigação da artéria cerebral média. Aqui em vermelho, da artéria cerebral anterior. Aqui em verde, da artéria cerebral posterior. Isso porque as alterações do AVC isquêmico, elas vão obedecer ou obedecer parcialmente esses territórios de irrigação. E logicamente que existem zonas de transição, zonas de fronteira, aqui na região anterior, aqui na substância branca profunda, e aqui na região posterior, occipital. São áreas onde você pode ter AVC isquêmico quando o paciente sofre uma redução acentuada da perfusão global e tem alguma obstrução, alguma estenose de carótida, por exemplo. E vamos aos achados típicos do AVC isquêmico na tomografia computadorizada. Se a gente comparar este lado, que está normal, com este lado que tem um extenso AVCI, você vê que aqui desse lado você consegue diferenciar o córtex da substância branca, Você vê que o córtex é um pouco mais claro aqui na periferia, aqui tem córtex também, aqui tem núcleo lentiforme, e a substância branca é um pouco mais escura. Quando você olha para esse outro lado, você perde essa diferenciação do córtex com a substância branca. O parênquima todo, ele está hipodenso, compare com o outro lado, ele ficou todo ele mais escuro. Teve um discreto aumento de volume com redução dos sulcos corticais, é só comparar com os sulcos corticais normais do outro lado. Então, um aumento de volume com redução dos sulcos corticais e hipodensidade na substância branca e no córtex. Perda da diferenciação entre o córtex e a substância branca. Veja que houve hipodensidade, inclusive, do núcleo lentiforme. Então, isso aqui representa o edema citotóxico, que é aquele edema que não poupa o córtex, e ele está restrito ao território de irrigação da artéria cerebral média. Veja que tem uma linha reta aqui que separa o território
de irrigação da artéria cerebral anterior, que está normal, né? Você vê bem a diferenciação do córtex com a substância branca, com o território da cerebral média. E aqui posteriormente você vê que o território da artéria cerebral posterior também está normal e ele está separado por uma linha do território acometido da artéria cerebral média. Então, temos a imagem típica de um AVC isquêmico no território da artéria cerebral média direita. Se a gente faz a reconstrução coronal, você tem os mesmos achados, compare um lado com o outro, veja, perda da diferenciação do córtex com a substância branca, é só comparar com o outro lado, veja aqui o córtex, veja a substância branca, aqui você perde essa distinção, essa diferenciação. Discreto aumento de volume, redução dos sulcos corticais e essa hipodensidade difusa, mas poupando aqui o território da cerebral anterior e poupando aqui o território da cerebral posterior, que irriga a porção inferior do lobo temporal e acometendo o território da artéria cerebral média. Aqui, um outro caso com os mesmos achados. Veja que essa região em formato de cunha está hipodensa, tem aumento de volume, redução dos sulcos corticais, perda da diferenciação do córtex com a substância branca. A hipodensidade acomete substância branca e córtex, portanto é um edema citotóxico. E veja que aqui tem uma linha que separa a área acometida do território da artéria cerebral posterior. Veja que o acometimento aqui é em parte do território da artéria cerebral média, porque a parte anterior está preservada aqui. Então, você pode ter, logicamente, acometimento de apenas uma parte de um território arterial, que é o caso aqui. Observe este outro caso, nós temos duas áreas em formato de cunha, com hipodensidade na substância branca e hipodensidade no córtex, portanto edema citotóxico, discreto aumento de volume, e elas estão no território da artéria cerebral média. Veja que ela acometeu uma parte do território da cerebral média aqui no lobo frontal e outra parte aqui na região frontoparietal. Os territórios da artéria cerebral anterior e posterior estão preservados. Aqui uma reconstrução coronal desse mesmo caso. Veja a morfologia cuneiforme aqui mais extenso. Aqui tem também, né? Você perde a diferenciação entre o córtex e a substância branca, mas a hipodensidade não está tão evidente quanto aqui. Veja na reconstrução sagital como o aspecto cuneiforme aí, com os limites bem definidos, áreas de AVC isquêmico. Aqui nós temos um AVC isquêmico, também na fase aguda, no território da artéria cerebral posterior, que é exatamente esse território. Veja que os achados são os mesmos, né? Hipodensidade na substância branca e no córtex, aumento de volume, redução dos sulcos corticais, perda da diferenciação do córtex com a substância branca no território da artéria cerebral posterior esquerda. Aqui a reconstrução coronal, veja aqui, exatamente os mesmos achados no território da artéria cerebral posterior esquerda. Aqui a reconstrução sagital, mostrando aí o AVC isquêmico no território da artéria cerebral posterior. Raramente a gente vê isso, mas temos aqui um AVC isquêmico extenso na ponte. A maioria dos AVCs de tronco cerebral, eles são pequenos e a maioria das vezes a gente não consegue identificar na tomografia computadorizada, mesmo porque a região ali de fossa posterior, de tronco cerebral, tem muito artefato na tomografia, né? Aqui um AVC isquêmico
acometendo o tálamo, né? Uma área hipodensa, então é muito importante fazer a correlação com os dados clínicos, né? O AVC isquêmico tem um início muito súbito e é importante essa correlação porque esse achado é inespecífico. Isso aqui poderia representar várias outras patologias, mas se tiver a clínica de início súbito, né? Um início muito súbito, muito agudo, favorece aí a possibilidade de AVC isquêmico aí no tálamo. Aqui a reconstrução no plano coronal mostra aí a área hipodensa oval. Veja que este caso, um caso com uma área hipodensa oval na ínsula, né, na região ali dos núcleos da base, só que este caso provou ser um espaço perivascular alargado, um espaço de Virchow-Robin, neste caso aqui muito proeminente. Poderia ser uma área de infarto, uma área de AVC isquêmico, mas não havia clínica e a ressonância magnética demonstrou os achados típicos de espaço perivascular alargado, que é um diagnóstico diferencial com infarto lacunar. Na tomografia nem sempre é possível fazer essa diferenciação. Aqui um paciente mexeu bastante, então tem muito artefato e temos um AVC isquêmico no território da artéria cerebral anterior esquerda aqui. Aliás, direita. Aqui nós temos, vejam, uma artéria vertebral direita hiperdensa, né? Hiperdensa, e aqui nós temos um infarto no hemisfério cerebelar direito. Veja que o achado é o mesmo, né? Hipodensidade no córtex na substância branca, obedecendo um território vascular. Aqui a reconstrução coronal e a reconstrução sagital mostram nitidamente a área de infarto aí no cerebelo. E aqui áreas de infartos nas zonas de fronteira, né? O paciente teve uma hipotensão global prolongada e fez infartos aqui exatamente nas zonas de fronteira arterial. Pegou um pouco também do território da cerebral posterior direita. Veja aqui, paciente também com infartos nas zonas de fronteira. Essa região é uma zona de fronteira. E aqui um artifício que a gente usa para detectar pequenas hipodensidades, que é você janelar o exame para ele ficar escuro e bastante granulado. E aí você compara o núcleo lentiforme e a ínsula aqui à direita e aqui à esquerda. Você vê que realmente existe uma hipodensidade, né? Pegando a cabeça do núcleo caudado, o núcleo lentiforme, a cápsula interna e parte da ínsula aqui à esquerda. Então tem um AVC isquêmico nessa região. É um artifício usado aí para otimizar a detecção de discretas hipodensidades. Veja aqui a evolução do caso, uma tomografia no tempo zero, né, na chegada do paciente, poucas horas de evolução. Você interpreta essa tomografia aqui como normal, né? Não tem nenhum achado de AVC isquêmico. Um dia depois, veja lá a hipodensidade na região dos núcleos da base, na região núcleo capsular direita. 7 dias depois fica bem evidente aqui a área de infarto, né, a área de AVC isquêmico. Aqui um outro caso, veja que no início do quadro foi interpretado como normal, talvez a gente é duvidoso se há uma hipodensidade, mas no dia seguinte, olha lá, a hipodensidade se tornou bem evidente, mais delimitada aí no cerebelo.
Veja que na janela normal é difícil, né? A gente vê que há uma redução dos sucos corticais, que há uma certa hipodensidade muito discreta e perda da diferenciação do córtex com a substância branca. Só que quando você faz aquela janela mais granulada e mais escura, essas alterações ficam muito mais evidentes. Veja só. Só foi mudado a janela aqui desse para esse. Então, torna-se muito mais evidente. Aqui a mesma coisa, né? E aqui mais ainda, né? Você não vê muita alteração. Quando você faz aquela janela, você vê que tem uma hipodensidade com perda da diferenciação entre o córtex e a substância branca aqui na ínsula, que a gente não via aqui. Então, esse artifício de mudar a janela é muito importante para detectar AVC isquêmicos em fases mais iniciais, né? E, logicamente, a ressonância magnética é um exame muito mais sensível que a tomografia na detecção do AVC isquêmico na fase aguda. Apresenta-se como uma área de restrição na difusão da água, acometendo córtex e substância branca, e hipersinal na sequência de fusão e hipossinal no mapa ADC. Então, portanto, temos uma área de restrição de difusão da água, né, um edema citotóxico e, portanto, um AVC isquêmico nesse território. Também para pacientes que têm múltiplos focos de hipodensidade, para você decidir qual é o AVC atual e quais são os antigos. A ressonância ajuda demais. Veja aqui um outro caso, um AVC isquêmico aqui típico no território da artéria cerebral anterior direita, mas à esquerda parecia que tinha alguma coisa. E aí, quando fez a ressonância, a difusão brilhou apenas no lado direito, que é o AVC agudo. Do lado esquerdo era um AVC antigo, então não brilha na difusão. Então a ressonância ajuda muito aí a você decidir se o AVC isquêmico, qual área é atual, né? Qual área é o AVC isquêmico agudo. Veja aqui uma pequena hipodensidade na região posterior aqui, pegando um pouquinho do tálamo e a porção final do ramo posterior da cápsula interna. Uma pequena hipodensidade visível aqui na tomografia, mas que poderia ser uma sequela de um infarto ou um infarto agudo. Aí fez a ressonância, veja o brilho na difusão, é um infarto agudo, não é um AVCI agudo. AVCI da artéria basilar, veja lá a artéria hiperdensa, né? A artéria basilar bem hiperdensa, bem branquinha, e veja a hipodensidade difusa do tronco cerebral e a hipodensidade também aqui no território das artérias cerebrais posteriores bilaterais. Então, um infarto de tronco acentuado por trombose aí da artéria basilar. Aqui um outro caso, também uma discreta hiperdensidade na artéria basilar, mas tem uma hipodensidade global, central, difusa aqui no tronco cerebral, no cerebelo e nos territórios de irrigação da artéria cerebral posterior bilateral. Portanto, uma trombose aí da artéria basilar. Artéria de Percheron, quando é obstruída, ela pode infartar os dois tálamos e parte do mesencéfalo. Então, dá essa imagem com hipodensidade bitalâmica, pegando uma parte aqui do mesencéfalo também. Aqui, hipodensidade bitalâmica. O evento é um evento súbito, essa imagem ela não é patognomônica, existem outras patologias que dão hipodensidade bitalâmica, mas no infarto, no AVC isquêmico, é um evento súbito, muito agudo, né? Um início muito repentino. Aqui um outro caso, veja áreas de hipodensidade nos dois tálamos e estendendo-se aqui para o mesencéfalo. Aqui no mesencéfalo, esse aspecto aí, em casos de AVC isquêmico da artéria de Percheron. Aqui mais um, no mesmo aspecto, né? Hipodensidade talâmica bilateral, estendendo-se para o mesencéfalo, a região mesial do mesencéfalo.
Mais um caso semelhante. Artéria hiperdensa é um sinal bem precoce de trombose arterial, onde você tem a artéria, como demonstrado aqui pelas setas, a artéria muito hiperdensa. Significa que tem um coágulo retraído dentro dela, portanto um trombo, portanto ela está ocluída por um trombo. Veja o outro lado, como a artéria em condições normais, ela é isodensa ao córtex ou ela é levemente hiperdensa ao córtex, mas aqui ela está muito hiperdensa. Veja aqui outros casos, veja aqui a artéria cerebral média direita hiperdensa, né? Hiperdensa, compare com a esquerda, veja que são placas calcificadas, mas a artéria em si, ela está isodensa. E aqui ela está hiperdensa. Vejam outro caso de artéria hiperdensa. Então, se está obstruído, haverá então, aí como consequência, o AVC isquêmico no território dessa artéria hiperdensa, no território, portanto, aqui da artéria cerebral média. Diagnóstico diferencial importante que às vezes pode confundir pela imagem com AVC isquêmico é o astrocitoma difuso, os gliomas difusos, geralmente de baixo grau. Eles também causam hipodensidade no córtex na substância branca, podem infiltrar o córtex, ter perda da diferenciação entre o córtex e a substância branca. Neste caso aqui ele infiltrou o corpo caloso, o que não é frequente no AVC isquêmico, mas você pode, se olhar apenas a imagem, confundir, porque ocasionalmente o tumor pode estar exatamente simulando a localização de um território arterial. Mas a história clínica é completamente diferente, né? Então é muito importante se basear também na história clínica. A imagem, ela tem que ser apoiada pela história clínica, né? A imagem tem que dizer a mesma coisa que a história clínica está indicando. Quando você tem uma dissociação entre a clínica e a imagem, a gente tem que procurar diagnósticos diferenciais para aquilo que a gente está vendo. Nesse caso aqui, era um paciente com convulsões de início recente, né? E não tinha assim a história aguda, né? Era convulsões, cefaleia progressiva e de início recente, mas não é um quadro agudo. Veja aqui um outro caso. Veja como parece uma área de AVC isquêmico, né? Parece uma área de edema vasogênico, de edema citotóxico, né? Porque é uma hipodensidade que pega substância branca e córtex, né? Aumenta de volume, apaga os sulcos corticais, né? E pode simular aí um AVC isquêmico. Nesse caso, o paciente tinha alteração de comportamento, alteração de sensibilidade e episódios de epilepsia, né? E não tinha o quadro agudo do AVC isquêmico, era um astrocitoma difuso de baixo grau. Aqui um outro caso, o astrocitoma gosta muito dessa região da ínsula, do lobo da ínsula, ele cresce pelo lobo frontal e pelo lobo temporal, né? Vai infiltrando. Então são casos aí de astrocitoma difuso para a gente ter em mente quando olhar uma imagem que parece um AVC isquêmico. Olha um outro caso aqui também de astrocitoma difuso, tem até a morfologia cuneiforme aí, imitando um AVC isquêmico. Ok? Então neste vídeo o objetivo era esse, mostrar casos de AVC isquêmico. Lembrando que temos limitações importantes para esse diagnóstico na tomografia computadorizada. Primeiro, AVC isquêmico pequeno pode não ser visto na tomografia computadorizada. AVC isquêmico de tronco pode não ser visto na tomografia computadorizada. AVC isquêmico de fossa posterior pode não ser visto na tomografia computadorizada. AVC isquêmico nas primeiras 12 a 24 horas podem não ser vistos na tomografia computadorizada. E você não tem condições, no paciente que tem múltiplas áreas hipodensas,
né, geralmente na substância branca, às vezes é muito difícil ou impossível pela tomografia computadorizada você decidir se aquele paciente, que a maioria das vezes já é um vasculopata crônico, se ele teve um novo AVC isquêmico e qual daquelas áreas é o novo AVC isquêmico, o AVC isquêmico atual, recente. Para isso, a ressonância magnética é de muita ajuda. E lembrando que se a imagem for discordante com as manifestações clínicas, temos que lembrar que existem diagnósticos diferenciais de imagem que imitam AVC isquêmico. Nós mostramos aqui alguns casos de astrostoma difuso que imita AVC isquêmico, ok? Então, neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.